Bitcoin abaixo dos US$ 80.000. E aqui, aquelas pessoas que estavam esperando o pivô de baixa para poder acreditar em um bear market, o pivô ele chegou. Essa é a segunda fase do nosso bear market, é a fase mais intensa. Eu vou te explicar através de dados como que é o comportamento dentro dessa região, como que nós fazemos para continuar lucrando nesse período e como que nós fazemos para nos prepararmos para a terceira fase, que é exatamente a fase de capitulação. Todo bear market ele vai nos entregar uma excelente oportunidade no final, que é exatamente essa fase de capitulação. Para que você consiga aproveitar ela com maestria, você precisa ser totalmente estratégico e não amador, acreditando que a alta ela vai ser infinita. Mas a gente vai falar através de dados aqui, vou te explicar qual que é a minha estratégia e qual que é a minha visão nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu quero que você entenda a diferença de performance para uma carteira que somente vai holdar o ativo. Sim, eu concordo que se você comprar Bitcoin e holdar pelos próximos 10 anos, provavelmente você estará no lucro. Que se você simplesmente acumular em toda a queda que nós tivemos e seguir comprando forever porque você tem dinheiro infinito, você estará no lucro lá no final. Olha só, se a gente pegar aqui 2015 ali, o final do nosso bear market que nós tivemos, e a gente pegar duas pessoas e der US$ 1.000 para cada uma dessas pessoas, uma ela irá holdar o ativo indeterminadamente, sem vender. A outra ela simplesmente vai se proteger dos bear markets, ela vai aplicar fases de preservação patrimonial. Em azul a gente tem a pessoa que holda durante todo esse período, em laranja a gente tem a pessoa que aplica preservação patrimonial. Se a gente olhar para isso daqui, obviamente que a pessoa aqui do azul, ela está no lucro, investiu US$ 1.000 lá atrás em 2015, hoje ela tem US$ 270.000, é muito dinheiro, ela multiplicou muito dinheiro. Mas eu quero que você entenda que há duas diferenças no cara que soube se proteger do bear market. Primeiro ponto é que ele não passou dor de barriga ao longo de todo esse processo, porque eu quero que você observe que o patrimônio dele multiplicou, preservou, multiplicou, preservou, multiplicou, preservou, multiplicou, preservou. Ele não fica vivenciando essa volatilidade do mercado de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, talvez tô rico de novo, tô pobre, tô rico, e agora? Será que eu vou ficar pobre de novo? Só de você ter esse sentimento mais positivo de estou rico, cada vez mais rico, já faz muita diferença na sua jornada como investidor. Porque você vivenciar as quedas, você vê seu patrimônio caindo 30, 40, 50%, não é fácil para ninguém, não importa quanto de patrimônio você tenha. Se você tem R$ 1.000, ver aquilo se transformar em 500, meu caro, dói muito. Para quem tem 1 milhão, se transformar aquilo em meio milhão, deixar de ser milionário, dói muito também. Então não importa quanto de patrimônio você tenha. As quedas, elas sempre machucam o emocional de todo investidor. E além de que a gente tem um sentimento mais saudável se a gente vender, a diferença no resultado final ela é gritante. No primeiro ciclo, a gente vai ter as carteiras ali exatamente com o mesmo resultado praticamente. Na verdade, o cara que tentou se proteger algumas vezes durante a subida, ele ainda vai ter um pouco menos de dinheiro, porque ainda não aconteceu um bear market profundo. Mas a partir do momento que esse cara ele conseguir acertar um primeiro bear market e se proteger, a carteira laranja ela começa a ter uma performance superior do que a carteira que fica rodando o ativo. E chega um determinado momento que a carteira que vai holdar o ativo, ela nunca mais vai pegar a carteira que aplica preservação patrimonial. Olha a diferença que a gente tem depois de 10 anos aplicando preservação patrimonial. A gente está falando que a pessoa que holdou, ela teria US$ 280.000. A pessoa que vendeu e preservou, ela teria US$ 1 milhão. Ou seja, a gente já está vendo uma performance quase 4 vezes superior. E lembre-se, esse bear market que nós estamos vencendo, ele ainda não acabou. Essa discrepância ela ainda vai aumentar até a fase de capitulação. Ou seja, aplicar preservação patrimonial é muito importante. Gui, mas não dá para a gente vender em todo o bear market, não dá para a gente se proteger de todo o bear market? Bom, isso daqui que você está vendo é apenas um backtest desse indicador.
Preservação patrimonial em todas as regiões vermelhas, as regiões mais críticas do Bitcoin. Bear Market de 2018, Corona Crash, queda de 2019, banimento da China, Bear Market ali de 2022 e esse Bear Market que nós estamos vivenciando. Novamente, você não vai acertar 100% das movimentações, como você vai aplicar uma preservação patrimonial aqui. A carteira azul ela vai performar melhor do que você, porque você vendeu e não houve um bear market, mas saiba que na hora que esse bear market acontecer, a sua performance ela vai simplesmente disparar em relação àquela carteira, beleza? E o porquê que eu estou falando isso daqui? Porque nós estamos dentro da região vermelha. Dentro da região vermelha, a gente deve aplicar preservação patrimonial. Eu comecei essa análise comentando com você sobre o sentimento, sobre a segunda fase que nós estamos entrando, que é a fase onde as pessoas começam a aceitar que nós estamos em bear market profundo. E quando essas pessoas começam a aceitar, elas vão correr desesperadamente para poder vender as suas posições. Afinal de contas, a gente já está vendo uma queda com mais de 30%. Aqui, as pessoas elas vão querer se desfazer das suas posições a qualquer custo, beleza? Bom, apenas para provar para você que não é apenas um indicador aqui na sua frente que mostra a diferença da performance das carteiras, tá? Esse é um indicador construído por mim, tá, Gui Teles, e sim, eu utilizo ele para tomar as minhas decisões. Veja que o patrimônio da carteira rumo ao milhão, ele tem o mesmo perfil que nós temos dentro desse indicador, que é multiplicou, preservou, multiplicou, preservou. Há uma grande diferença entre essa carteira laranja aqui e a carteira rumo ao milhão, porque quando nós estamos dentro dessa fase de preservação patrimonial, que é dentro dessa região vermelha aqui, o que eu aplico é rotacionar o capital. O que eu aplico é utilizar estratégias de trading. Por exemplo, a gente vê que aqui essa carteira ela entrou em preservação patrimonial ali em meados de 2025. E de lá para cá, o patrimônio dessa carteira não subiu mais, a linha laranja ela ficou estável, porque aqui é uma fase de preservação patrimonial. Só que como eu intensifico e vou entrar em movimentos de trade, se a gente olhar para a carteira rumo ao milhão desde agosto, a gente ainda continuou multiplicando o nosso patrimônio, porque utilizamos essas regiões vermelhas para começar a buscar trade no Bitcoin e direcionar o capital para ativos que estão em tendência de alta. Inclusive, nessa análise a gente vai falar sobre esses ativos que estão em tendência de alta, porque pode ser sim que essa festa ela já esteja acabando. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, e o porquê que eu estou comentando tudo isso com você? A gente teve o famoso pivô de baixa no gráfico semanal acontecendo nos últimos dias, tá? Algumas pessoas ainda vão tentar negligenciar isso, esperando confirmação, se bem que a gente já perdeu o fundo da semana passada aqui, isso daqui já pode ser claramente uma confirmação. Mas tem pessoas que ainda continuarão negligenciando. Se a gente olhar para o ciclo passado, o pivô de baixa ele se deu exatamente nesse momento aqui. A gente vê que do topo histórico que já havia marcado, já teve uma queda de 50% para depois a gente ter o nosso pivô de baixa. Por que eu, Gui Teles, não espero o pivô de baixa no gráfico semanal para poder abrir a boca para falar que nós estamos em bear market? Porque se for para eu esperar um pivô de baixa no semanal, os meus clientes eles não necessitam de mim. A minha função ela é antecipar movimentos. Afinal de contas, eu sou profissional, eu tenho empresa, eu tenho os analistas, eu tenho os dados, eu tenho a engenharia de dados para a gente poder tomar uma decisão antecipada em relação à maioria. Então a minha função ela é antecipar esses movimentos. Eu não posso virar para os meus clientes agora que a gente está abaixo de 80 mil dólares e falar para eles, bom, galera, é o seguinte, agora nós estamos em bear market profundo, agora nós vamos aplicar preservação patrimonial. Isso significa que já houve uma queda de 36%. Olha só, olha a publicação que eu fiz dentro da carteira rumo ao milhão na semana passada, há 4 dias. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro de 2025. No mesmo período, a carteira rumo ao milhão teve uma valorização de 26%, enquanto o Bitcoin ele teve uma desvalorização de 30%. Isso significava que nós estávamos com uma performance de 82% na frente do Bitcoin. Por 2 motivos. Uma, por a gente ter vendido lá em cima, antecipado um bear market, antecipado uma distribuição, saído do mercado, rotacionado o capital para ouro, a gente vai falar sobre ouro, e começado a fazer trade no Bitcoin, simplesmente isso. Isso abriu 82% em relação ao Bitcoin. Obviamente que esse número mudou, porque ouro caiu, Bitcoin também caiu, pode
ser que até esteja próximo ali, porque a queda do Bitcoin ela foi bem significativa também. Mas eu quero que você entenda que Bitcoin precisaria voltar para $160.000 para que a gente tivesse aquela decisão de venda de preservação patrimonial do ano passado anulada no 0 a 0. Ou seja, Bitcoin teria que valer hoje $160.000 para que ele tivesse pau a pau com a carteira rumo a 1 milhão. E é o que eu falo muito para você. Às vezes a gente está durante uma fase de bull market e algumas vezes a gente vai aplicar a estratégia de preservação patrimonial e não vai dar certo. Ótimo, o mercado ele não vai crashar, a gente vai voltar para nossas posições e a gente vai perder um pedacinho da alta. A gente vai surfar uma nova alta, a gente vai aplicar a estratégia de proteção. Só que vai chegar um determinado momento que essa preservação patrimonial ela vai funcionar, porque a gente vai engatar em um bear market profundo. A partir daqui, meu caro, a performance ela paga tudo o que você perdeu ao longo do ciclo inteiro. Porque se a gente está falando que já temos 82% de performance perante ao Bitcoin, imagina quando a gente chegar no fundo de uma capitulação cíclica. Quanto de performance nós não teremos em relação a esse ativo? E é aqui que a gente tem as maiores oportunidades, beleza? Bom, e por que eu estou falando isso daqui com você? Porque quando a gente entra dentro dessa segunda fase de bear market, é uma região extremamente complexa. Olha só, se você é cliente meu, você tem acesso a um treinamento de graça comigo. Não cobro nada por isso, simplesmente dou isso de bônus para os meus clientes entender como que eu opero. Mas veja que dentro da fase, tem uma aula lá falando sobre ciclo emocional e aqui mostra como que é o sentimento das pessoas. Aonde a gente vai formar um topo cíclico ali com um excesso de confiança, né, uma super confiança, que é o topo de complacência. Depois a gente entra em ansiedade e negação. Eram as duas fases que nós estávamos recentemente, que é a primeira fase do bear market. Em seguida, a segunda fase do bear market é a fase de pânico, onde a queda ela é mais acentuada, aonde a gente vê o mercado andando de maneira irracional. Essa é a pior parte do bear market profundo. Depois a gente vai vivenciar ali a capitulação, a agonia e a depressão, que é um período mais lateral, um período mais... cara, chato, vamos se dizer assim. A gente pode olhar para o ciclo passado e ver que a gente ficou 200 dias praticamente dentro dessa fase de capitulação, mas o fato é que essa segunda fase do bear market, ela é a fase mais intensa de baixa. E aqui muitas pessoas vão correr para vender as suas posições. E eu não falo isso porque eu estou olhando para um pivô de baixa. Não, pelo contrário. Porque se você lembrar, a carteira rumo a 1 milhão, ela fez as suas distribuições lá em cima. Não acredita? Olha um post que foi publicado dentro da carteira rumo ao 1 milhão, onde a gente fala que finalizamos a nossa distribuição. Esse post foi há 4 meses, onde a gente simplesmente se desfez de todas as nossas posições que nós tínhamos e simplesmente vamos entrar em preservação patrimonial. Por que a gente fez isso dentro da carteira rumo ao 1 milhão? Porque eu tenho bola de cristal? Não, novamente. A minha função é uma função de analista, onde eu tenho que comprar informações privilegiadas, sim, dados extremamente caros, por exemplo, como acesso às métricas que eu tenho dentro da Glassnode, como acesso à engenharia de dados, tudo isso é extremamente caro. A minha função é pegar esses dados, entender o que está acontecendo e tentar antecipar as movimentações para os meus clientes. Como que a gente faz isso? Bom, se a gente olha para o final do ano de 2025, a gente já via que a demanda para o Bitcoin ela estava negativa. Quando entrávamos em fase de alta, a demanda positiva ela já era inferior às fases anteriores. Isso daqui é sinal de exaustão. Quando a gente olha ali, o mercado ele estava entrando em demanda negativa. Nesse presente momento, a demanda ela está extremamente negativa. Sem demanda, não tem como o preço do ativo subir. Se a gente olhasse para as fases do ciclo, a gente já havia batido a nossa fase de euforia. O ciclo ele já havia sido entregue, saímos de capitulação, fomos a euforia, tivemos um topo de complacência, igual aconteceu no ciclo passado. E o que a gente pode esperar dali para frente é simplesmente uma nova capitulação cíclica. Se a gente olhasse para as realizações de lucro, que é o que marca a distribuição, a gente teve a maior realização de lucro acontecendo em novembro de 2024, ou seja, o que aconteceu em 2025 foi apenas um topo de complacência. Lembre-se, durante um bull market, realizações de lucro são normais, até que a gente tem as grandes distribuições acontecendo. E quando a gente começa a ver as grandes realizações de prejuízo acontecendo, nós estamos em bear markets profundos, e aqui a gente só pode aguardar por uma fase de capitulação.
Obviamente que a gente precisa ser totalmente pacientes, ou seja, a gente tem que aguardar até que essa fase de capitulação aconteça, a gente tem que fazer trade no ativo até essa fase de capitulação acontecer e a gente tem que direcionar o nosso capital para aquilo que está em tendência de alta. Felizmente, até sexta-feira nós tínhamos uma linda tendência de alta dentro dos metais, mas na sexta-feira nós tivemos o primeiro sinal de distribuição. Significa máxima histórica? Não. A gente pode até mesmo fazer um topo de complacência dentro dos metais, mas eu quero que você entenda que a gente já teve um sinal de início de distribuição. Caso as distribuições elas continuem, elas persistam, a gente vai ver esses ativos revertendo as suas tendências. E aqui, nesse momento, não vai ter ativo em tendência de alta, ou seja, o nosso capital ele deve estar 100% protegido. Nesse momento, a carteira Rumo ao Milhão ela ainda tem alta exposição em ouro desde o começo de 2025, é uma excelente posição, a posição que mais nos trouxe retorno recentemente, mas eu quero que você saiba que sim, possa ser que a gente esteja muito perto de realizar as nossas distribuições dentro desse ativo. Porque a gente olha para o Bitcoin, a gente sabe que o bear market ele está aumentando. Se a gente olha para o sentimento do investidor cripto, ele continua em extremo medo. E aqui é sinal claro de que nós estamos em fases de pânico, fases onde os investidores eles vão tender a se desfazer das suas posições. E a gente sabe que bear markets profundos é comum ver esse sentimento durante um longo período. Muitas pessoas vão pegar esse indicador só em fase de bull market e vão falar exatamente isso. Sempre que estiver em extremo medo, compre. Sempre que estiver em extrema euforia, venda. Sim, isso é verdade se você estiver fazendo trade, se você estiver comprando e vendendo um ativo no curto prazo em uma tendência de alta. Mas se você estiver vivenciando um bear market profundo, saiba que a gente vai vivenciar vários meses de extremo medo. É comum esse sentimento dentro do bear market profundo. E aqui vai fazer com que grandes players do varejo, por exemplo, que estão comprando via ETF, vão distribuir. Olha como as vendas dos ETFs elas estão extremamente consistentes. O varejo ele está com medo, porque o sentimento geral do mercado é de medo. E essas vendas elas podem se intensificar ainda mais dentro da segunda fase do bear market. Muito grato por nós estarmos dentro da segunda fase do bear market, muito grato por ter antecipado o topo, por ter protegido os meus clientes, pelos meus clientes estar lucrando, mesmo enquanto o mercado ele está caindo, 26% de alta em relação a uma queda de mais de 30% do Bitcoin, isso daí abre uma diferença de 82%. Muito grato por tudo isso, mas mais grato ainda porque nós teremos uma capitulação cíclica acontecendo. E na capitulação cíclica é aquele momento onde você tem que estar emocionalmente preparado. Não é fácil comprar na capitulação cíclica. Lembre-se que no ciclo passado, 3AC, Celsius, Voyagem, FTX, estava todo mundo quebrando, rumores de Coinbase e Binance que todo mundo iria quebrar. É uma região bem difícil de você comprar, mas saiba que é uma região de extrema oportunidade, porque depois que a gente tiver a capitulação cíclica acontecendo, o mercado ele fica aberto para que a gente tenha mais alguns anos de movimentação de alta novamente. Mas você precisa estar preparado emocionalmente e financeiramente para poder aproveitar isso daí. Essa fase de capitulação cíclica, ela se dará abaixo dos 50 mil dólares. E eu quero que você saiba que os 50 mil dólares é o início da capitulação. Como no ciclo passado a gente tinha Bitcoin iniciando a capitulação em 280, mas a gente, ciclo passado não, 2015, mas a gente sabe que a mínima foi 170. No ciclo de 2018 a capitulação iniciou nos 4.200, mas a gente sabe que o preço do ativo ele foi até os 3.200. Ciclo passado a gente iniciou ela nos 20 mil dólares, mas fomos bater os 15 mil dólares. Nesse ciclo a gente começa a ter o início da capitulação cíclica nos 50 mil dólares. Significa que o 50 é a mínima? Não, significa que o 50 ele é o início da fase de capitulação. Aonde será essa mínima? Não sei, não faço ideia, não tem preço específico pro Gitelis, mas tem regiões específicas. Regiões que eu adoro acumular e regiões que eu adoro distribuir. Capitulação cíclica é a região onde eu adoro acumular. Obviamente você precisa ter mental e estratégia adequada para essas regiões. Não é simplesmente comprar e acreditar que o preço do ativo vai subir nos próximos anos, porque novamente você pode vivenciar 200 dias de lateralização bem dolorido, onde o seu mindset vai tender a se desfazer das posições. Você tem que estar totalmente preparado para essa região, beleza?
Bom, eu espero que nós vamos ver o Bitcoin dentro dessa região nos próximos meses. Quanto tempo vai levar para a gente chegar lá? Eu não sei. O que eu sei é que nós estamos iniciando a segunda fase do bear market. Bom, quando a gente olha para os metais preciosos, tá? Nós não podemos descartar o que aconteceu na semana passada. Esse candle é candle de distribuição. Isso não é uma queda normal em nenhum ativo. Isso não é uma leve correção. Última vez que a gente começou a ver esses sinais de distribuição aparecendo dentro de ouro foi em 2011. Depois disso, a gente teve um longo bear market acontecendo dentro desse ativo. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que algumas vezes, durante uma movimentação de alta, a gente também teve esses sinais de distribuição, que para poder recuperar essa distribuição, nesse período a gente levou 500 dias, mais de um ano. Quando a gente olha para esse período aqui, mais 500 dias para recuperar essa região também. Se a gente olhar para esse topo histórico que foi marcado em 2011, a gente está falando que levamos ali 3.200 dias, ou seja, sempre respeite um sinal de distribuição. Não acredite que ouro também é um bom projeto, não acredite que prata é um bom projeto, a gente vai falar sobre prata também. Nunca fique holdando um ativo durante um bear market, porque você não sabe o tamanho do bear market e você não sabe quanto tempo esse bear market ele vai durar. Por isso, na minha filosofia de investimento é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Faça dinheiro trabalhando, continue trabalhando. Eu utilizei o empreendedorismo para continuar trabalhando e fazendo dinheiro. Multiplique esse dinheiro através dos investimentos, mas saiba preservar esse seu dinheiro, saiba vender, sair do mercado, ficar protegido e voltar quando as coisas estiverem mais favoráveis. Lembre-se, se você tiver essa mentalidade de se desfazer dos ativos durante um período de bear market, essa vai ser a diferença da sua carteira, linha laranja, para a carteira de uma pessoa que está simplesmente holdando e rezando para que ela nunca venda, porque durante os bear markets ela vai tender a vender, beleza? Então, olhando para ouro, olhando para esse sinal aqui, a gente deve ficar atento para a saída das nossas posições. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós já estamos ligados para se desfazer das nossas posições que a gente vem carregando desde o começo de 2000 e a gente estava num gráfico de 4 horas, não num gráfico diário. Desde o começo ali de maio, mais ou menos, de 2025, onde a gente vem acumulando essas posições, e é as posições que mais nos entregou retorno durante esse período. Temos uma alta exposição dentro desse ativo. Silver, prata, também apresentou sinais de distribuição dentro de gráfico semanal. Se a gente olhar para os RSIs, a gente vai ver que eles estão em região de sobrecompra. A gente ainda pode ter uma divergência acontecendo dentro do RSI, o famoso topo de complacência. Esse topo ele pode ser ou não mais alto do que o topo anterior, depende. Mas um fato é que desse lado aqui a gente já vai começar a planejar as nossas saídas. Não tenho interesse mais em entrar dentro desses ativos. Até a gente ter o primeiro sinal de distribuição, eu, Guiteles, comprava todos os pullbacks de ouro, olhava para prata e simplesmente olhava para esses ativos como a alta ela iria continuar. Daqui para frente, eu já não tenho mais interesse em fazer novas entradas nesses ativos. Eu tenho interesse em fazer distribuição desses ativos, interesse em dar saída, porque eu acredito que nós estamos próximos do fim da festa. Isso significa que eu não preciso ficar até o final da festa. Eu posso sair um pouco mais cedo e não pegar fila no estacionamento. Simplesmente chegar mais cedo em casa, curtir, foi muito boa, mas eu não preciso ficar até o final. E principalmente, eu não quero ser a pessoa que vai apagar as luzes disso daqui. Então sim, a carteira Rumo ao Milhão está olhando daqui para frente para a distribuição das suas posições em ouro. E obviamente que a gente vai seguir fazendo trade dentro do Bitcoin desde que a gente tenha oportunidades. Lembre-se, a segunda fase do bear market profundo ela é uma fase mais intensa de baixa, ou seja, aqui é uma região mais arriscada de tomar trades, mas saiba que a gente pode seguir ainda com essa estratégia. Esteja preparado para a terceira fase do ciclo e vá lucrando até lá. Vá surfando enquanto a tendência de alta do ouro, dos metais, ela ainda está sendo preservada. Mas esteja, meu caro, prontinho para sair e para distribuir.
Caso você queira vender ouro junto comigo, caso você queira que eu, Gui Teles, tome as decisões de compra e de venda para você, você só copia e cola os resultados dessa carteira que tem esse patrimônio aqui. Ela não é uma carteira engessada e sim uma carteira dinâmica, onde a gente compra e vende os ativos também. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Se você estiver buscando uma carteira com uma lista de 10 bons ativos para você simplesmente multiplicar em 1000%, ficar rico, ficar pobre, fingir que enriqueceu, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que querem consolidar patrimônio utilizando a exponencialidade do mercado cripto. É uma maneira mais acelerada da gente enriquecer do que na bolsa de valores, mas saiba que para isso a gente precisa aplicar preservação patrimonial. A gente precisa vender os ativos. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, não tem essa de holdar Bitcoin ou ouro, nenhum desses ativos, simplesmente comprando e vendendo quando a gente precisa vender. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Acabei de pagar o push aqui. Mas nesse app exclusivo no seu celular, basta você clicar no app, você vai ter acesso a todas as minhas decisões de compra, de venda, todo o gerenciamento de bônus, você ainda vai ter acesso ao meu treinamento, onde eu te explico como que eu, Gui Teles, entendo do dinheiro, como que eu me comporto no mercado, sobre o meu mindset, sobre o ciclo monetário, análise de price action e análise on-chain também. Vou te entregar tudo isso de bônus, para que você entenda como que eu, Gui Teles, opero. Mas o real objetivo da carteira Rumo ao Milhão é simplesmente para você copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Saiba que a gente está entrando na nossa segunda fase do bear market profundo, a fase onde as quedas elas são bem intensas, aonde o sentimento comum ele é de pânico, aonde muitas pessoas passarão a correr para liquidar as suas posições. Finalizando essa segunda fase, nós iremos entrar na nossa maior oportunidade, que é a fase de capitulação cíclica. Em relação aos metais, toma muito cuidado, daqui para frente já não acho mais atrativo fazer entrada nesses ativos. Simplesmente busque por distribuição. Caso você queira copiar e colar todas as decisões da minha carteira, você sabe aonde encontrar essas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!